te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Aleluia, 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 hinos de louvor. Aleluia, aleluia, hinos de louvor ao Senhor. Amém, graças a Deus, né, irmãos, por cânticos tão maravilhosos. Deus abençoe a nossa equipe de louvor, não somente esta, mas os outros irmãos também que cantam na igreja, preparando o nosso coração para a presença do nosso Deus. Sejam bem-vindos, Deus abençoe os amados irmãos, você que está aí também na internet, Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente, no nome de Jesus. Nós temos acompanhado, irmãos, a guerra lá do outro lado do mundo, né? Parece que está tão perto de nós, porque a internet nos aproxima tanto hoje, né, das coisas, tanto das novidades boas como das ruins. E muitas vezes o nosso coração fica assim, temeroso. Alguns até ficam apavorados. Mas qual deve ser a atitude cristã? Como deve ser a nossa atitude como crentes, diante dessa situação que aflige o mundo e coloca todos em perigo, coloca todo o planeta em perigo, em situação de alerta. Qual deve ser a nossa reação? A mesma reação que tinha Davi, o servo de Deus, o mavioso poeta de Israel, que confiava em Deus de uma forma assim que nós temos que aprender a confiar. Salmo 27, abra sua Bíblia no Salmo 27, veja quanta confiança tinha esse servo de Deus no Senhor. Inclusive nesse salmo aqui ele fala sobre a guerra, e nós vamos ler sobre isso. O que nós devemos fazer se a guerra vier até nós? É claro que nós enfrentamos muitas frentes de batalhas, não guerra contra carne e sangue, mas outros tipos de guerras, nós enfrentamos todo dia e toda hora. Eu convido a todos que fiquem de pé para fazermos uma leitura alternada desse salmo. São só 14 versículos, é certo que são uns versículos grandes, mas nós leremos com muita alegria no nosso coração. Salmo 27.
Anelo pela presença de Deus, ou seja, desejo ardente pela presença de Deus. Salmo de Davi. Alternadamente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Veja agora o versículo 3, o que ele diz, olha. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E, se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Viram o versículo 3, olha, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Então, o que nós aprendemos aqui? Que o servo de Deus, ele não tem medo de nada. Né? Todos podem tremer de medo, mas o servo de Deus fica firme. Não tem medo da vida, não tem medo da morte, não tem medo da enfermidade, não tem medo de guerras, de conflitos, porque o seu coração está tomado pela presença de Deus. O seu coração é guiado pelo Senhor e ele é firme. Lembram-se dos amigos de Daniel? Foram lançados na fornalha ardente, mas eles não demonstraram medo algum. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas não demonstrou medo algum. E todos os demais que durante a história do povo de Deus sofreram perseguições, coisas horríveis, como diz Hebreus 11. No entanto, perseveraram firmes na fé, porque depositaram em Deus a sua confiança. Então, essa deve ser a nossa atitude, de total confiança em Deus, porque é Deus quem nos guarda. Davi foi contra o gigante Golias, cheio de bravura, cheio de confiança, e ele derrotou o gigante, porque ele foi firmado nas promessas de Deus para a sua vida, e ele sabia que Deus o livraria e o preservaria naquele momento. E foi o que aconteceu. E que nós possamos viver, irmãos, da mesma forma também, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Agradecemos por esta confiança que o Senhor nos dá, ó Pai, quando lemos a Tua palavra. Obrigado porque somos desafiados, ó Deus, a contemplar esses exemplos todos, a contemplar especialmente o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo,
e de forma corajosa enfrentou a cruz, nos deixando o exemplo, e ó Deus, exemplo que devemos seguir durante todos os dias da nossa vida. Senhor, abençoa todos que estão aqui nesta hora, participando, Senhor, desse culto de estudo da Tua Palavra. Abençoa aqueles irmãos e irmãs que estão distantes, mas nos acompanhando pela internet. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre todos os Teus servos, aqui e lá, de forma bem especial, e que possamos todos entender a Tua vontade para a nossa vida. Obrigado por estarmos aqui, aceita a nossa adoração, a meditação que já estamos fazendo no Teu templo. Ó Deus, aceita a adoração que estamos prestando a Ti nesta hora. No nome precioso de Jesus, assim oramos e rogamos a Tua bênção e direção, hoje e sempre. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos? Então, assim, é claro que nós estamos muito longe, né, da Rússia, da Ucrânia, estamos longe dos Estados Unidos, milhares de quilômetros de distância, né, com um vasto oceano entre nós, né, e aqueles tiros, aquelas bombas, né, certamente não nos alcançam aqui. É claro que não, a não ser que seja uma bomba nuclear, né? Aí a coisa fica diferente. Pode ser que alguma coisa caia na nossa cabeça aqui, né? Mas eu creio que isso, né? Pode estar longe de acontecer. Mas o grande poder mesmo, irmãos, que devemos temer é o poder de Deus. É o poder do nosso Senhor. O homem não tem poder nenhum, o poder do homem é nada perante, né, a grandeza do nosso Deus, sua majestade, o seu poder. Ele que criou todas as coisas, do nada Ele chamou à existência todas as coisas. Isso é poder, isso é poder, né? Isso é poder. É claro que ninguém concorda com a guerra, com o sofrimento da guerra, ninguém concorda com nenhum tipo de conflito. Nós vamos hoje falar no estudo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Ninguém concorda com isso, é tenebroso. Hoje eu ainda vi uma reportagem que um moço lá, um rapaz perdeu a esposa, né, os filhos numa explosão. Que coisa triste, terrível de se ver, terrível de acontecer, mas são os males da guerra, são os males da guerra. E seremos atingidos assim de forma indireta, na verdade, direta, é claro, através dos problemas econômicos, né, que chegarão até nós, já estão chegando aí. Mas, mesmo assim, meus irmãos, vamos manter a nossa confiança, os nossos olhos firmes no Senhor, porque Deus está no comando de todas as coisas. Amém? Vamos abrir ainda as nossas Bíblias, lá no texto de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo 16, e mais alguns versículos aí para baixo. As obras da carne e o fruto do Espírito. Paulo diz assim aqui aos crentes lá da Galácia: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência, já falamos aqui, traduz-se por cobiça ou desejo. Porque a carne milita, guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, dissensões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meus irmãos, a prática do erro, ela é condenada por Deus, de todas as formas. Aqui nós temos um rol de coisas que
nós não podemos praticar na nossa vida. Nós somos crentes, né? E claro, não precisamos nem discorrer sobre, né, essas coisas aqui, porque certamente isso não faz parte da nossa vida. Talvez tenha feito um dia, quem sabe, na vida de alguém, mas não faz mais. Idolatria, né, impureza, prostituição, lascívia, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Aí ele diz assim, né, para juntar tudo num pacote só, coisas semelhantes a estas, ele diz, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Alguém já disse que o pecado tem que ser um acidente na nossa vida, não pode ser uma prática, porque o pecado ele é altamente destrutivo. Às vezes é difícil mesmo, né, para nós resistir à tentação, à cobiça, porque nós temos sentidos aguçados, apurados, e às vezes os nossos desejos falam mais altos, nos irritamos, muitas vezes nos envolvemos em discórdias, somos muitas e muitas vezes invejosos, também participamos de facções, não facção criminosa, mas divisões na família, na sociedade, tomamos partidos na igreja. Muitas vezes nós nos metemos em porfias, né? Que esse atrevimento, né? Fofoca, calúnia, discussão. Muitas vezes nós nos vemos em situações, irmãos, desse tipo. Bebedice, espero que isso não, mas alguns ainda estão enveredados nisso. Glutonaria, que é comer demais, ser guloso. Ainda alguns de nós talvez escorregue num desses pecados, vez por outra. Idolatria, nem pensar. Às vezes nós pensamos que idolatria é só adorar uma imagem de escultura, que são idólatras aqueles que fazem isto, que são idólatras os outros, né? É o católico, é o umbandista. Nós achamos que eles são idólatras, porque têm as suas práticas. Mas nós muitas vezes somos piores, muitas vezes, do que estes, porque somos mais idólatras do que eles. O que é pior, meus irmãos, eu diria que o ídolo de barro, de metal, seja qual ele for, pior é o ídolo que está dentro do coração da pessoa. É o ídolo que está na sua mente, na sua carne, que ele não deixa de maneira nenhuma. Que ele não deixa de maneira alguma. Esse sim é perigoso. E isso é pecado e desagrada a Deus, porque Deus não aceita ser substituído nem por nada, nem por ninguém. Por isso que nós vamos orar a Deus confessando os nossos pecados. E vamos pedir perdão. Quem sabe hoje você pecou contra Deus? Ontem, ou anteontem, não sei. Ou durante toda a sua vida você tem pecado. É hora de confessar e pedir o perdão ao Senhor. Nós vamos cantar o hino 269, que fala da pureza no sangue de Cristo. É um hino muito conhecido da igreja e que nos leva a pensar sobre os nossos pecados também. E nos leva a pensar especialmente sobre aquilo que Cristo fez por nós. Ele, com seu sangue, nos purificou, meus irmãos, e nos purifica de todo o pecado. É 269, né? Isso mesmo. Podem ficar sentados, não precisa levantar não, hein? Você vai cantando de forma suave aí, né? E assim vai orando já através desse hino, pedindo perdão a Deus também. E você que está aí também na internet, faça o mesmo, por favor. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue
puro coração. Os pecadores remidos, por Jesus vem com Deus comunhão. Almas que a neve, almas que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve estou. Quão espinhosa coroa que Jesus conosco portou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Fez nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alto que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessamos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Nós vamos orar. Vou pedir à nossa irmã Adriane que ore ao Senhor e depois as irmãs podem estar conduzindo os louvores, aí continuando a nossa adoração diante do nosso Deus. Uma oração de gratidão pelo perdão dos nossos pecados. Senhor Deus e Pai, colocamos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, Pai. E de coração agradecido, Pai, nós viemos, Senhor, à tua casa, Pai. Ó, Pai, muito obrigado, Senhor, porque tu nos perdoas, Senhor, os nossos pecados, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu perdão, Pai. Ó, Pai, que tu possa, Senhor, ser com todos aqueles que estão aqui, Senhor, e com aqueles também que estão em casa, Pai. Esteja abençoando a cada um, Senhor, abençoe o nosso culto, para a tua honra e glória. Em nome do teu Filho amado Jesus que oramos. Amém. Nós vamos saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar os irmãos que se colocassem de pé para que estejam louvando a Deus conosco. Os irmãos de casa também, que estejam louvando a Deus neste momento junto conosco.
Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha
quebra minha vida, me faz guiar de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faz guiar de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso Querido Deus, amado Pai, nós queremos te adorar e louvar o Senhor na beleza da tua santidade, Senhor. E pedir ao Senhor que de fato o Senhor venha, pelo poder do Deus Espírito Santo, transformar o nosso coração, Senhor. E quando essa oração, Deus, que fazemos, quando pedimos que o Senhor quebre a nossa vida, que nós possamos ser fortes para resistir o tratamento do Senhor, pois muitas vezes aprendemos mais no sofrimento que na alegria, Senhor. Então, Senhor, dá-nos um coração manso e humilde, como o do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É assim que nós oramos e te pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Muito bem, queridos. Antes de lermos a palavra para meditarmos, só um esclarecimento, né, para os irmãos. Para a igreja desde agora, né? Hoje saiu um decreto aí da prefeitura sobre a flexibilização do uso de máscaras, né, em lugares públicos, no comércio em geral. E isso gerou uma grande polêmica durante a semana. E aí na rádio, né, foi feito várias enquetes se concordavam ou não, enfim. Mas chegou o dia, no estado do Rio já foi liberado e o prefeito lançou então um decreto. E ele não mencionou diretamente as igrejas, mas é um lugar público a igreja. Então nós temos que trabalhar com bom senso, né, irmãos? Como eu disse, nós temos que trabalhar com bom senso. Se você estiver gripado, ponha sua máscara, né? Não precisa a gente mandar você pôr sua máscara. De preferência até ser ausente dos trabalhos. Isso não vai diminuir a sua fé, nem vai te deixar mais fraco na fé ou te tornar menos cristão. Tá? Mas se você não quiser usar a máscara aqui no templo, né, tenha o bom senso. Se de repente alguém tiver de máscara do seu lado, não se importe com isto. Tá? Se for tossir, né, se tiver com a máscara, põe a máscara ou saia do ambiente, né, e não deixe de higienizar as mãos, certo?
Então, isso é uma coisa que ia acontecer mais dia, menos dia. Nós não nascemos com máscaras, não é verdade? Mas sabemos que, de certa forma, ela previne alguma coisa, tendo em vista que, quando nós falamos, pedigotos, né, são expelidos, saliva. Daqui, Maci. Obrigado, viu? Às vezes o radiador seca, né? Tem que pôr água, senão funde o motor. Mas é ter o bom senso, irmãos, né? Para não ser pedra de tropeço também para ninguém, né? Porque às vezes você está sem máscara também e a pessoa que está do seu lado está se sentindo mal e depois vai arrumar confusão. Olha, vamos evitar isto de todas as formas possíveis, tá? Então, não entre em polêmica por causa disto, vamos seguir a vida. Ah, tá, mas aqui na igreja todo mundo de máscara, mas você vai na padaria, você vai no mercado, você vai no açougue, vai estar todo mundo sem máscara. Isso aí é uma tendência agora que já estava todo mundo tirando a máscara aí, a revelia. Então, vamos apenas continuar com o nosso cuidado. Nós somos crentes. O crente, ele é moldado pela palavra do Senhor. Ele não é moldado pelo mundo. Ele é formado pela palavra do Senhor. E nós temos bom senso, né? Nós temos que zelar uns pelos outros. É aquilo que eu falei, né? Se você se sente bem usando máscaras aqui na igreja, fique à vontade, né? Se você quer ficar sem, né? Mas se vê que de repente essa pessoa está incomodada do seu lado, não fique insistindo, não. Evita, né? Mude de lugar, tem bastante lugar para você sentar, fica à vontade. Tá? Mas vamos evitar confusões agora nesse primeiro momento. Né, os diáconos serão orientados, né, nunca houve impedimento de ninguém ali na porta, né? Evidentemente, todos sempre entraram com máscaras. O álcool é uma boa prevenção, né, e já está comprovado que, de fato, cumprimentar assim pode ser um risco, sim, de contaminação, não só pelo coronavírus, qualquer enfermidade. Porque a mão, meus irmãos, nós colocamos em todo e qualquer lugar, né? Então, já viu que os asiáticos, né, não se cumprimentam com as mãos, né? Eles se curvam, à distância eles se cumprimentam. O brasileiro tem mania de pegar a mão, tem igrejas que eu passei, e os irmãos, além de pegar a mão, abraçavam e beijavam, né? Todos se beijavam, homens também se beijavam. Eu beijei muito irmão lá, sem constrangimento nenhum. Tinha um ósculo santo na igreja presbiteriana, né? Então, assim, é normal em alguns lugares, é a cultura do lugar. A gente respeita, a gente vai caminhar em paz uns com os outros. Amém? Então, assim, não vamos polemizar isso de maneira nenhuma, vamos estar atentos. E aquele bom senso, né? Eu estou gripado, opa, então eu não vou na igreja hoje, vou melhorar primeiro, né? Se tiver com Covid, obviamente, não venha, né? Graças a Deus aí, tudo parece que realmente a vacina teve um efeito muito positivo, porque caiu muito a contaminação, e também, né, os sintomas daqueles que tiveram aí, né? A Gesana teve esses dias aí, eu também tive, outros aqui tiveram também, estão mais brandos, né? Já alguns foram até internados, né? Como o caso do Wagner aí, da nossa irmã Ezi também, que passaram maus bocados aí, por causa do coronavírus, né? Mas enfim, estamos aqui, estamos bem, graças a Deus por isso. Vamos nos preservar, vamos continuar tendo cuidado e evitar aí, principalmente, polêmicas e evitar também desatenção naquilo que é da nossa parte fazer, né, irmãos? Tá bom? Amém? Tá bom. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de a Carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. De 14 a 17. O texto ali está errado, eu botei de 12 a 17, mas é de 14 a 17, tá? A exortação à paz e à pureza. O tema da nossa igreja neste ano, qual que é mesmo? Amém, uma igreja santa para um Deus santo. Então, se eu sou igreja, eu tenho que
me preocupar com a vida de santidade. Nós temos falado e vamos bater nessa tecla não só até o final do ano. Nós sempre vamos falar sobre isto. E vamos ver um pouco mais disso hoje, esse ano. Um pouco mais disso nesse estudo. E o tema do nosso estudo de hoje é esse que está aí, cuidados com a santificação. Cuidados com a santificação. Santidade, nós sabemos, é ser separado. Santificação é o que nós fazemos para vivermos como santos, como pessoas puras. Deus requer do seu povo a pureza, a santidade. Deus, Ele é um Deus santo. A palavra lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 6, os seres celestiais cantavam dia e noite, era Kadosh, 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 no hebraico, Já lá no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, é Agios, Agios, Agios. E o termo que aparece aqui, no primeiro versículo, vamos ler no 14, falando sobre a santificação, é agiasmos, que vem da palavra agios, santo. Então vamos ler. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra neste momento, de falar de, ó Pai, ensinos tão preciosos. Santifica a nossa vida, Senhor, pela Palavra. Santifica a nossa vida, Senhor. Ó Pai, pela oração, pela comunhão do corpo. Santifica a nossa vida, ó Pai. Ó Espírito Santo, santifica-nos cada vez mais para a glória do Deus Todo-Poderoso. Assim oramos nesta hora pela edificação das nossas almas na Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, introduzindo aí, irmãos, eu coloquei aí esse pensamento, essa frase. Todo crente verdadeiro deve ter no coração o desejo de santidade. Todo crente, se você é um crente verdadeiro, você deve ter no seu coração esse desejo por santidade. É como Davi orando lá no Salmo 23. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ele está pedindo santidade. No Salmo 51, no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Viram hoje no Salmo 27? Ele fala assim, uma coisa me ocorre, buscai a minha presença. E ele mesmo responde, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É um desejo por santidade. Então, todo crente verdadeiro tem no coração, deve ter no coração um desejo de santidade. E a palavra de Deus, irmãos, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, conclama os filhos de Deus para que tenham um caminho perfeito em sua presença. Logo no início lá, nós vemos a história de Enoque, nós temos a história de Noé, nós temos a história de Abraão. E o chamado de Deus para esses homens foi para uma vida de santidade. Lá diz que Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, e Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E é isso que Deus quer de todos nós ainda hoje. E tenhamos também esse mesmo proceder, esse mesmo procedimento, em benefício da nossa própria vida. Aquilo que se tornou impossível, irmãos, pelo cumprimento da lei, se tornou real e possível na pessoa de Cristo. Veja que para uma pessoa se santificar, ela tinha que cumprir todo um ritual, tinha que cumprir a lei à risca. Salmo 119, a tua lei
ela foi dada, ela foi escrita para que a cumpramos à risca. O salmista tinha isso em mente quando escreveu. Mas aquilo que a lei não conseguiu fazer, Jesus Cristo, Ele fez e Ele faz por nós. Ele nos santifica. Ele nos dá assim, né? Eu não vou dizer de mão beijada, né? Como uma expressão popular. Mas Ele nos dá de forma sobeja, maravilhosa. Jesus é a nossa santificação. E nós temos que ter esse entendimento, essa compreensão, para vivermos constantemente numa vida de santidade, buscando realmente a santificação para o nosso coração. Então, em Jesus Cristo, todo aquele que deseja ser santo hoje, pode trilhar este caminho, sendo guardado durante todo o tempo pelo Senhor e seu Espírito. Nós vimos esses dias mesmo, né? Que o Espírito de Deus testifica, comunica, fala, afirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus significa ser luz, ser luzeiro no mundo, ser sal da terra, ser puro para Deus. Tá? Nós somos filhos de Deus. Essa é a grande verdade. Então todo cristão tem de ser santo, um santo de Deus. Alguém separado do mundo e das coisas do mundo para ser exclusivamente do Senhor e do seu serviço. Um dia eu ouvi a definição da palavra consagrado, uma mensagem de um pastor lá em Lavras, né? Eu estava lá e eu gostei dessa definição que ele trouxe. Consagrado significa tornar sagrado. Então, quando você consagra algo, você está dizendo assim, isso agora é sagrado. Se você é uma pessoa consagrada, então você é sagrada. Você foi separado, essa coisa que você consagrou foi separada para o serviço do Senhor. Olha a seriedade disso. E Deus nos quer consagrados, irmãos, separados. A palavra santo, nós sabemos, significa separado. Ou numa outra definição, tirado do meio. Do meio, que meio? Do meio do mundo. Para uso exclusivo de Deus. Pedro afirma isso, que nós somos povo de Deus, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdotes, nós somos um reino, nós somos profetas do Altíssimo. Bom, explicando um pouco aí o contexto de Hebreus, irmãos, Hebreus é uma carta escrita para crentes que viviam uma realidade de muitas provocações do mundo, que colocavam em risco a sua saúde espiritual. Quando nós lemos Hebreus, nós vemos isto de forma bem clara. O pano de fundo era os perigos que eles viviam naquela época, no meio de uma sociedade totalmente paganizada, no meio de conflitos intensos. E a palavra de Deus, né, através aqui do escritor aos Hebreus, vem trazer uma mensagem para eles, uma mensagem tremenda. Então é uma carta escrita mostrando os altos valores de Cristo em contraposição aos valores excessivos dados pelos judeus às outras coisas, ainda que espirituais. O escritor aos Hebreus, então, ele escreveu para mostrar aos crentes que Cristo é superior ao que a lei mandava, ao que Moisés ordenava, ao que os sacerdotes, né, faziam. Cristo era superior a tudo isto, ao sacrifício, ao maior de todos os sacerdotes, o sumo sacerdote dentro lá da tradição judaica, era Melquisedeque. Jesus é superior a Melquisedeque, o rei de Salém. E aí então, eles têm essa mensagem. Então Jesus Cristo é apresentado como sendo superior a todos os outros que o antecederam. E a lista, irmãos, de heróis da fé, no capítulo 11, serve para mostrar que, que Deus e sua causa, né, que por Deus e sua causa,
vale a pena entregar a própria vida pela fé, caso isso seja necessário. Nós vemos ali a galeria dos homens e mulheres de fé. Eles se entregaram, eles se deram a Deus de uma forma, irmãos, que nós também somos desafiados a fazer o mesmo. Por que Deus rejeitou Israel? Por causa da desobediência. Mas que desobediência? A idolatria em especial. Eles se tornaram idólatras. Eles queimaram os próprios filhos no fogo, oferecendo a deuses pagãos. Isso foi abominável aos olhos de Deus. Não é só uma questão de adorar uma imagem, uma escultura, como eu falei aqui, mas eles criaram ídolos no coração, a tal ponto, irmãos, que o templo, onde eles adoravam a Deus dia e noite, o templo se tornou um objeto de idolatria. E Deus disse assim: eu vou destruir, eu vou tirar a alegria, a felicidade dos seus olhos. E para isso Deus usou um exemplo duro, né? Ele matou a esposa do profeta Ezequiel e disse para Ezequiel: você não terá lágrimas para chorar, porque o dia que eu destruir esse templo aí, eles não terão lágrimas para chorar também. Deus secou os olhos de Ezequiel, ele não pôde chorar. Aí as pessoas: mas por que você não chora? Não, porque Deus disse que vocês não vão chorar, não vão conseguir chorar quando ele destruir esse templo. Às vezes Deus tira o que nós mais amamos, irmãos, porque para nós voltarmos o nosso olhar para Ele, totalmente para Ele. Ele quer exclusividade, o primeiro lugar. O segundo para Ele não interessa. Para o mundo, isso pode cheirar a puro egoísmo, mas é Deus mesmo, é adoração. Porque o pecado, meus irmãos, ele tomou conta do coração do homem, ele afastou o homem de Deus. E Deus, para não destruir o homem, Deus, ele fez um plano de salvação maravilhoso que há anos vem acontecendo. Milhares de vidas são todo dia levadas às mansões eternais para viver para sempre com Deus. E nós também vamos um dia, não resta dúvida sobre isto. Diz o escritor aos Hebreus aqui no capítulo 12, no início, há uma grande nuvem de testemunhas que apontam para a sublimidade da entrega total e exclusiva e irrestrita à obra de Deus. Vale a pena se entregar na obra de Deus. Bom, baseado nisso, nesse contexto introdutório, cuidados com a santificação é o tema desse estudo. E eu gostaria de trazer aqui, irmãos, 4 conselhos, nesse texto que lemos aqui, para manter um padrão de santificação livre de perigos. Porque assim como os hebreus corriam perigos na sua vida cristã, na sua vida espiritual, nós também corremos muitos perigos na nossa vida cristã. E precisamos estar atentos, ligados, porque é muito fácil sossobrar na fé. É muito fácil escorregar, entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Então é preciso ter cuidado. Primeiro conselho, versículo 14 mesmo, onde está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro conselho, cuidado com os seus relacionamentos. Segui a paz com todos. Eu pensei sobre isso, repensei, poxa, quer dizer que eu não posso ter conflito com ninguém? Quer dizer, não, eu acho que é mais longe um pouco. Cuidado com os seus relacionamentos. E se tem algo que derruba crente na igreja, se tem algo que afasta gente dos caminhos do Senhor, que afasta pessoas, até lideranças da igreja, são relacionamentos errados. É um amigo, é um parente, é um vizinho, é um colega de trabalho. Quantos aí já se afastaram do caminho do Senhor por contraírem amizades erradas? Jovens, não é só jovens, adultos também. Abrem brechas para o inimigo. Cuidado com os seus relacionamentos. Muito cuidado, isso não tem idade.
Às vezes nos preocupamos tanto com os adolescentes, com os jovens, nessa época, né, da vida, que é tão sedutora, e eles podem ser seduzidos, né, pelos relacionamentos. Muitos são, na verdade, mas tem muitos adultos aí, ó, se deixando enveredar por relacionamentos errados. Relacionamento com pessoas que não tem nada a ver com Deus, que não quer Deus, não quer se santificar, até mesmo dentro da igreja. Faça como Eliseu, meu irmão. Eliseu, né, Elias ungiu como profeta e ele grudou em Elias, e ele não largou Elias de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí então ele, prevendo já que aconteceu alguma coisa com Elias, Elias fala para ele: fica aqui com os demais profetas aí que eu vou ali e já volto. Aí ele falou assim: não, eu vou junto. Aí lá sozinho com Elias, numa conversa bem particular, íntima, com o servo de Deus, ele disse assim, Elias falou assim: pede o que você quiser que eu te dou, e te acontecerá. Te dou não, vai te acontecer, o Senhor vai te dar. Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias disse assim: se você me vir quando eu for levado embora, isso vai ser te dado. E ele tem uma visão, creio eu, que nunca mais esqueceu na sua vida, né? E ele volta cheio de poder. E ele volta com a capa de Elias. Irmãos, nós precisamos nos cercar de bons relacionamentos. E o que não falta nesse mundo é relacionamento ruim, gente de má índole, gente que não quer nada com Deus. Cuidado com quem você se relaciona, de forma direta ou indireta, próximo ou distante, porque tem relacionamentos aí do mundo que são extremamente terríveis para nos prejudicar, extremamente prejudiciais. Cuidado com os relacionamentos que você faz com pessoas e com coisas também, né? Com coisas também. Tem gente que troca aí uma reunião na igreja, um culto abençoado como esse aqui, para estar em outros lugares. Como o Wagner me disse, né? Por que a igreja na quinta-feira, né? Mais ou menos isso, né, Wagner? Não está tão cheia como no domingo, hein, pastor? Foi porque o povo de Deus vai ter outras coisas para fazer. Se ocupando com outras coisas. Talvez você que me vê aí não esteja nessa condição, mas a maioria é, sem querer julgar ninguém. Eu sei, porque eu também já fiz isso. E eu sei que é difícil às vezes ir na igreja todo dia, né? Estar na igreja todo dia é difícil. Cheguei cansado do trabalho, estou cansado da escola, eu não vou. Gente, eu não estou falando para esse que falta de vez em quando, não estou falando para quem nunca vem. Vocês têm ideia que nessa igreja tem gente que nunca veio no estudo bíblico, nunca vieram numa reunião de oração, são domingueiros mesmo. Aí eu pergunto, se não estão se relacionando com Deus, se não estão se relacionando com o corpo de Cristo que está aqui, estão se relacionando com quem? Pensem vocês. Nós estamos vivendo dias ruins, dias de expectativa ruins, não sabemos o que pode acontecer. A pandemia já está indo embora, daqui mais algum tempinho, ninguém vai se lembrar disso aí. A hora que a máscara sair de vez, então, a gente tem, Deus nos dotou, irmãos, de uma capacidade de esquecer das coisas fantástica. A gente esquece mesmo. Daqui uns dias ninguém vai falar nisso. Ninguém vai mais lembrar disso. Nós esquecemos com muita facilidade. Mas existem outros perigos rondando a nossa cabeça o tempo todo, porque nós somos seres humanos, nós vivemos num mundo decadente, nós vivemos num mundo que jaz nas trevas, nós vivemos num mundo que está condenado pelo pecado, e a redenção nos alcançou, e mudou a nossa vida. Então, nós precisamos cuidar da nossa santificação.
Precisamos cuidar da nossa vida com Deus. Precisamos realmente dispensar certos relacionamentos que são prejudiciais. Se é alguém, não quero mais me relacionar com tal pessoa. Se é uma televisão, se é um computador, se é qualquer outra coisa desse tipo, se é o clube, se é a academia, se é a bicicleta, se é o futebol que está me atrapalhando, eu não quero mais. É relacionamento com pessoas e com coisas. Isso é prejudicial para uma vida de santificação. Então, vai aqui este conselho, para manter um padrão de santificação livre de perigos. Cuidado com os relacionamentos. Segundo conselho, cuidado para não se afastar da graça de Deus. Veja comigo aí o versículo 15, a parte A. Atentando diligentemente. Essa palavra aqui, veja que ela é forte, né? Ela chama atenção, atentando. Você está atento, mas ele assim, diligente, tem que estar atento, mas focado. Atentando diligentemente, com atenção, com diligência, com cuidado. Uma coisa muito importante, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, cuidado para não se afastar da graça de Deus. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É desprezar a bênção de Deus, é não considerar o valor da bondade do Senhor na sua vida. Na sua vida. Olha que beleza. Você veio na igreja, você está me vendo agora, está ouvindo essas palavras agora, isso é bênção. Você pode pegar a Bíblia e ter na sua mão e levar para onde você quiser, é bênção. Com exemplos mais simples, você pode beber uma água, você pode se alimentar, você pode ir no mercado A, B ou C, tem para todo lado, é bênção. Você pode entrar na sua casa em segurança, sair em segurança, ficar em segurança, é bênção. Você pode ter uma família, saúde, tudo é bênção. Você tem a salvação, é bênção. Aí ele diz assim, olha, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Esse é outro ponto. Cuidado para não se afastar da graça de Deus. Cuidado. E tem muita gente aí que despreza aquilo que Deus faz, aquilo que Deus dá, e tem coisa que é irremediável. É irremediável. Tem coisa que não tem como voltar atrás mais. Uma vez feita, já era. Já era. Vocês viram aí aquela história lá daquele moço lá, deputado estadual lá, o que ele fez, o que ele falou, já era, não volta mais, perdeu tudo, jogou tudo fora, por causa de uma insensatez, de uma brutalidade, né? Não vamos entrar em detalhes aqui, já ouvimos aí muita coisa a respeito disso, mas tem coisa que não tem como. Então cuidado com as palavras, cuidado com as atitudes, cuidado com aquilo que você despreza. Deus te deu coisas maravilhosas, especialmente a salvação. Salvação não se perde, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Uma vez salvo, diz a doutrina presbiteriana, baseada na soberania de Deus, salvo para sempre. Mas você pode perder outras coisas. Você pode perder outras coisas. Você pode perder a sua família, você pode perder a sua igreja, você pode perder a sua saúde, você pode perder seu trabalho, você pode perder as coisas mais preciosas que você tem nessa vida. Sabe por quê? Porque você está desprezando a graça de Deus, você está se afastando da graça de Deus. Então eu sempre digo isso, cuidado onde você vai, cuidado com quem você fala, cuidado com o que você faz, cuidado, não despreze a graça de Deus,
Não despreze. Aí o terceiro conselho aqui, ligado a esse, aí na parte B, é cuidado com a amargura. Ele diz assim, ó: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A amargura provoca perturbação no coração e contamina outros. E tem muita gente aí se afastando da graça de Deus por causa de raiz de amargura. Raiz de amargura. É filho que não consegue perdoar o pai, é pai que não perdoa filho, é mulher que não perdoa marido, é marido que não perdoa mulher, e assim vai. Isso não faz mal só para a pessoa que está amargurada, não. Contamina todo mundo em volta, porque se tem uma coisa que quem é amargurado tem prazer de falar, é falar da sua amargura para os outros. Aí a situação parece que ela é assim, uma bola de neve. Acontece a todo momento. Alguém chega, aí lembra ele fala daquela amargura. E sempre está falando. E vai contaminando todo mundo. É igual uma ferrugem. Às vezes essa amargura tem anos nesse coração. Tem anos. Eu conheci uma pessoa que carregava uma amargura no coração já fazia mais de 25 anos. E aquilo era uma doença na igreja. E tem muitos por aí assim. Aí a pessoa fica doente, a família fica doente, fica todo mundo doente, por causa daquela amargura naquele coração. Então, diz aqui o versículo de número 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. É preciso trabalhar os sentimentos na presença de Deus. Se você tem alguma amargura, raiz de amargura no coração, coloque diante do Senhor, deposite diante do Senhor, ore a Deus, até você suar, até você chorar, quem sabe até sangrar, como aconteceu com o teu Senhor. O caso dele não era esse, evidentemente, mas eram os nossos pecados que o fazia, são as amarguras da humanidade que ele levou sobre si e o fez transpirar sangue. Mas talvez seja necessário isto. Cuidado com a santificação, irmão. Deus te chama para uma vida de pureza, uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida reta, temente. Mas muitas vezes, essas coisas aqui são tão perigosas e danosas, que vai nos prejudicando, que vai atrapalhando a nossa caminhada. E ficamos sempre no mesmo lugar, né? Aí você não cresce, a igreja não cresce. Essa igreja é muito abençoada, irmãos. Eu fiz as contas lá, contei lá, a quantidade de visitantes que visitou a nossa igreja nos últimos 5 anos. Tem ideia de quantas pessoas? Mais ou menos. Alguém quer chutar aí? Quantas pessoas visitou a nossa igreja nos últimos 5 anos? Hã? Não, aí você exagerou. 1000, né? Ela diz, só para os irmãos saberem. Quantas pessoas? Mas pode chegar a isso. Mais de 500 pessoas. Esteve aqui nos nossos cultos mais gente do que a nossa membresia local, visitando a gente. Viu, Douglas, como é importante o boas-vindas? Esse feedback, né? Esse retorno, presbítero, né? Viu, José Ricardo? Como é importante trabalhar bem isso. Se você quiser se envolver no Ministério Boas-Vindas, seja bem-vindo. Não é só receber bem os visitantes, mas é depois ligar para eles, mandar uma cartinha para eles, quem sabe fazer uma visita para eles. Alguns vão precisar de discipulado. Talvez alguém que precise que você pegue lá na casa dele e traga para a igreja. Se nós trabalharmos bem, meus irmãos, aí sim,
essa igreja vai chegar a 1000, porque um chama outro, né? Aí a gente não vai ter mais espaço. A gente vai comprar o mercado aqui do lado, o mercado aqui do outro. Amém? É possível. O que falta muitas vezes, irmãos, para nós é progredir, é crescer, é desenvolver aquilo que Deus tem nos dado. Então, cuidado com a santificação. A santificação é algo maravilhoso, é um presente de Deus. Sabe o que Deus faz na santificação? Ele reparte conosco aquilo que Ele é próprio. Ele é santo, Ele nos dá da sua santidade. O pecado, ele é corrosivo, ele é destrutivo. O pecado é cruel, nos causa tristeza, mal-estar, faz que a gente brigue uns com os outros. Qual que é a razão da guerra lá? Pecado, vaidade, dureza nos corações, interesses carnais. Mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Essas são as nossas armas. E nós temos que entender essa mensagem. Então, cuidado com os relacionamentos, cuidado para não se afastar da graça de Deus, cuidado com a amargura. E por fim, cuidado com a impureza. Versículo 16 diz assim: nem haja algum impuro ou profano, nem haja algum impuro ou profano. Aí usa aqui um exemplo, como foi Esaú. Como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas não tivesse buscado. Aqui o escritor da carta, ele está falando com judeus, pessoas que conheciam a história de Esaú muito bem, Esaú e Jacó. Eles sabiam da história deles. E ele fala assim, ó, não sejam profanos, não sejam impuros, né? Como foi Esaú. Sabe o que Esaú fez? Ele tinha péssimos relacionamentos. Esaú desprezou a graça de Deus. Esaú tinha amargura no coração, porque ele já tinha uma rivalidade com seu irmão Jacó. Era um homem amargurado. E dentro do folclore judeu, meus irmãos, das histórias lá judaicas, eu li algo a respeito. Esse pecado de Esaú, vendendo a sua primogenitura, foi a gota d'água, porque a sua vida era só pecados, era só coisas erradas. Então ele já fez algo que para ele não deu ele desprezou a graça de Deus. Sabe por que ele fez? Porque ele era impuro e profano. Olha que palavra pesada. Então, cuidado com a impureza. Porque de repente você pode estar profanando aquilo que Deus tem te dado de mais precioso, que é a sua salvação, que é o seu Filho em você, que é a sua palavra santa e bendita, que te santifica, que te purifica e transforma corações, que é o Evangelho de Deus, dado a todos nós. Profanação. Quando você vem na igreja para cultuar, mas está tendo uma vida impura, você está profanando. Me parece que na história, né, o imperador Antíoco Epifânio, ele profanou o templo sagrado dos judeus. Sabe o que ele fez? Ele sacrificou porcos lá no altar. E esse é o cúmulo da profanação. Ele profanou. Isso para os judeus foi algo assim estarrecedor. E às vezes, meus irmãos, nós temos atitudes que são verdadeiras profanações. E aqui Esaú, está lá a sua história no capítulo 25 de Gênesis e 27 também, um segundo ponto, quando ele procura o seu pai para receber a bênção. E aí diz assim, ó, pois não achou lugar de arrependimento. A palavra arrependimento aqui é mudança de mente, mudança de atitude. Ele não achou lugar mais para mudar de atitude. Sabe por quê? Porque ele estava amargurado, ele estava longe da graça de Deus, os seus relacionamentos eram da pior espécie. Não tinha como mudar de vida. Ele não achou a metanoia, o arrependimento, a mudança de atitude, aí não conseguiu. Não tinha mais, perdeu. Como eu disse há pouco, tem coisas que não voltam mais, irmãos. Uma vez que você perdeu, o moço, quando perde a pureza,
Não tem como recuperar mais. Tem? Tem. A moça, quando perde a pureza, engravida, sem estar casada, não tem como fazer mais nada. Tem coisas que não tem correção mais. Deus perdoa, Deus é amor, recebe o pecador de braços abertos, coloca sobre ele a sua graça, apaga multidões de pecados, Ele tira a amargura, Ele dá paz a esse coração atribulado, Ele transforma essa alma. Jesus fala: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, pregamos aí, né? Olha que bênção! A graça de Deus está presente, mas tem coisas que não tem como mais voltar. Então pense muito bem. Esaú, ele procurou, até com lágrimas, ele chorou, mas ele era impuro, ele era profano. Agora, deixa eu lembrar só de um outro exemplo, que não está aqui, mas eu vou lembrar. Moisés, servo de Deus, o homem mais manso da terra, chamado por Deus, uma história fantástica, uma epopeia. Deus falava com ele face a face, Deus testemunhou a respeito dele, não tem outro com quem eu fale face a face. É Moisés, meu servo, meu profeta, minha boca no meio do povo. Num dado momento o povo lamentava, e lamuriava, pedia água, pedia isso, pedia aquilo. Moisés falou: Senhor, esse povo, Senhor, o que eu vou fazer com esse povo? Aí Deus: o que eles querem agora, Moisés? Querem água. Então vai lá, Moisés, fala para a rocha para derramar água. Moisés estava nervoso, estava irritado com o povo, pegou lá o seu bordão, o seu cajado e chegou na rocha e pá, bateu na rocha, saiu água. Mas Deus disse para ele: Moisés, por que você bateu na rocha? Não falei para você bater na rocha. Você bateu na rocha. E dizem que é por isso que Jesus foi ferido lá na cruz, porque a rocha é Cristo, com a lança. Porque pensa comigo, qual a razão daquela lança do lado de Jesus? Nenhuma. O soldado foi lá testar para ver se ele estava morto, que isso? Aí Deus disse para Moisés: Moisés, por causa disto, você não vai entrar na terra prometida. Senhor, mas eu quero, olha o meu caminho, são 80 anos, Senhor. 80 anos. 40 no Egito, 40 lá em Midian agora, mais 40 aqui no deserto aqui, e o Senhor não vai me deixar entrar? 120 anos, né? Já beirando aos 120 anos, falou: Deus, não vai entrar. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, somos melhores que Moisés? Talvez sejamos melhores que Esaú em muitos pontos, mas somos melhores que Moisés? Fala para mim. Moisés não perdeu a salvação, não. Entrar em Canaã foi só uma coisa, mas não tinha volta. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Tem coisa que não tem volta. E a palavra aqui é muito séria. Então, cuidado com a impureza. Cuidado, porque a sua santificação pode estar em risco e você pode pôr tudo a perder de uma hora para outra. Chegamos à conclusão, irmãos, de que é preciso ter cuidado com a vida cristã. Não podemos viver relaxadamente pensando que não corremos risco algum em nossa caminhada na fé. Há muitos perigos. Estamos cercados de perigos por todos os lados. É preciso cuidado. Cuidado. Há perigos que podem ser evitados através desses cuidados vistos aqui nesses versículos da palavra de Deus. Então, por favor, cuidado com os relacionamentos. Cuidado para não se afastar da graça de Deus. Um palavrão, uma blasfêmia, uma piadinha suja, que nós rimos aí no celular todo dia, né? Chega lá, mas pode ser uma coisa que desagrada a Deus.
Na época das videolocadoras, né? Nós passamos aqui por esse processo, hoje não tem mais, né? Mas a gente queria um filme e alugar na locadora, né? Os moços de hoje nem sabem o que é isso, né? Mas a gente alugou muito filme na locadora. Aí eu estava num treinamento de liderança, lá em São Paulo, pelo Instituto Haggai. E aí, um pastor dando uma palestra, ele disse assim: eu vou falar uma coisa para vocês, que pode assustar vocês, mas eu não entro em locadora. E eu vou falar por que eu não entro em locadora. Eu não entro em locadora para não ver aquilo que eu não devo ver. Porque um dia eu entrei na locadora, irmãos, e havia uma parte assim, separada na locadora, eu inocentemente não sabia, e entrei, e era só filme pornô, e os meus olhos viram o que eu não poderia ter visto, e eu fiquei muito sentido com aquilo, e eu então tomei essa decisão, não entro mais. E ele usou isso como exemplo, na sua experiência pessoal, para nos dizer, meus irmãos, que aquilo que prejudica a nossa santificação deve ser evitado a todo custo. E nós temos que levar isso a sério. Porque há dentro de nós um ente santo. O Deus Todo-Poderoso está dentro de nós. E ele se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, diz Paulo lá, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30. Ele se entristece quando nós o decepcionamos dessa forma. Jesus disse, né? São os olhos a lâmpada do corpo, a luz do corpo, né? Se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo estará em trevas. Mas se os teus olhos forem luminosos, todo o teu corpo estará em luz. Mas se eles forem trevas, que grandes trevas serão. Tenhamos cuidado com a nossa santificação. Porque aqui diz, meus irmãos, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então não se iluda, tá? Não se iluda. Deus quer ser visto por nós. Ele quer ser visto por nós. E Ele se apresenta a nós na sua palavra todo dia para nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças. Te louvamos pela Tua palavra que não volta vazia. Ó Deus, grande desafio o Senhor nos fez nessa noite. Dá-nos, Senhor, a capacidade de cuidarmos da nossa santificação. De fato, há coisas, há lugares, há pessoas, há situações que não podemos ter envolvimento, nem relacionamento. O Senhor nos tirou do mundo. É evidente, ó Pai, que o Senhor não nos quer fora do mundo, como o próprio Senhor Jesus orou, no sentido de nos isolarmos, de nos afastarmos da sociedade, achando que com isso vamos fazer algum bem. Não. Mas dá-nos, ó Pai, no nome de Jesus, sermos como Enoque, que no meio da sua geração foi santo, como Noé, e foi santo, pregador da justiça, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como o próprio Moisés, como Davi, como José, Senhor, no meio daquela corte pagã, escravo no Egito, com tudo contrário à sua sobrevivência, no entanto, deu testemunho de ser fiel a Deus. Longe de mim, disse ele, pecar contra o Senhor. Ó Deus, dá-nos posturas como esta. Sejamos crentes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra desafiadora. Que possamos ter cuidado, sim, ó Pai, com a nossa santificação. Abençoa a tua igreja aqui presente. Abençoa o teu povo que está online, vendo o Senhor, assistindo, acompanhando esse culto, esse estudo bíblico.
Abençoa as nossas vidas para que sejamos santificados dia a dia pela Tua palavra. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, porque muitas vezes cedemos à cobiça, à tentação, à inveja, a coisas, Senhor, que nos afastam da Tua graça. Tenha misericórdia de nós. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos assim, capacitados pelo Teu Espírito, consertar os nossos erros, possamos buscar, Senhor, arrependimento. E certamente encontraremos, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo, Senhor, está nos movendo a todo momento a isto. Assim oramos agradecidos e rogamos a Tua bênção, o Teu favor, a Tua direção, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe você que está na internet também. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Deus abençoe, uma boa noite, em nome de Jesus.